Olá, muito boa tarde, muito obrigado por estarem deste lado. O meu nome é Rogério Duó e dou-vos as boas-vindas ao primeiro webinar Apoiar Santiago Global, uma organização da Santiago Global em parceria com a M. Baltazar. Nós na Santiago Global estamos focados em dinamizar as atividades que contribuam para o desenvolvimento do Concelho de Santiago e dos seus concelhos limítrofes. Neste contexto, projetámos este webinar no sentido de apoiar os empresários em nome individual, gestores e sócios-gerentes de pequenas e médias empresas a identificarem o que existe e a perceberem como se podem candidatar aos programas do governo destinados a apoiar a economia para sobreviver à crise pandémica. Já de seguida passarei a palavra ao orador desta sessão, o Dr. Hélder Paz. Durante a sua apresentação podem colocar dúvidas via chat na própria aplicação do Webex. No final da apresentação, a Rita Gaspar vai compilar todas as dúvidas entretanto recebidas e vai colocar as questões mais relevantes ao Dr. Hélder Paz. O nosso orador tem a licenciatura em Gestão de Empresas e pós-graduação em Contabilidade e Finanças, é contabilista certificado, inscrito na Ordem. Ao longo dos seus mais de 30 anos de carreira, trabalhou em várias empresas com responsabilidades diversas, incluindo as de gerente e administrador, sendo desde 2010 sócio-gerente da empresa M. Baltazar, Contabilidade e Consultoria Limitada, a nossa parceira neste evento. Passo então a palavra ao Dr. Hélder Paz para o primeiro webinar Apoiar Santiago Global. Quero cumprimentar o Dr. Rogério Ferreira Duó e todos os presentes e, em nome da M. Baltazar, felicitar a Santiago Global pela iniciativa e agradecer o convite que nos foi endereçado para fazer parte da equipe, fazendo votos para que no fim da sessão tenhamos contribuído para que os presentes estejam mais elucidados sobre o âmbito da aplicação da medida a apoiar e ciente das medidas que se projetam para o próximo ano. A apresentação está dividida em duas partes. Na primeira parte vai incidir sobre o programa Apoiar, que foi criado pela Portaria 271A e que inclui as medidas Apoiar PT e Apoiar Restauração. Vamos incidir a nossa apresentação sobre a medida Apoiar PT, que tem um caráter mais geral, uma vez que a medida Apoiar Restauração é dirigida ao setor da restauração e similares e um dos requisitos de acesso é a entidade ter a sede num dos concelhos abrangidos pela suspensão da atividade, o que não foi o caso do Concelho de Santiago. Contudo, como alguns dos concelhos limítrofes foram afetados pela suspensão da atividade, no fim daremos algumas notas sobre esta medida. Como suporte, vamos usar os diapositivos do IAPMEI Turismo Portugal, que são as entidades gestoras do programa, tendo como função a apreciação e a decisão dos processos. Na segunda parte, vai incidir sobre as medidas que vão vigorar no próximo ano, e foram anunciadas no dia 10 deste mês pelo Sr. Ministro da Economia. Quero chamar a atenção que estas medidas ainda não estão regulamentadas e por isso a informação que vamos transmitir tem um caráter geral. Como suporte para esta segunda parte vamos usar os diapositivos do Ministério da Economia. Dando então início aqui à apresentação dos diapositivos, é assim, a quem se destinam as medidas, esta medida a apoiar? A medida a apoiar é destinada às médias empresas e às pequenas empresas. A classificação das medidas das empresas como pequenas ou micros é feita por IAPMEI mediante uma certificação que ela é feita. Quero chamar só a atenção para que das características para a classificação das empresas, o número de trabalhadores é imperativo, ou seja, uma empresa que tenha 11 trabalhadores, mesmo que tenha um balanço ou um volume de negócios inferior a 2 milhões de euros, é classificada como pequena empresa. No apoio à restauração, as médias empresas também podem aceder. Aqui temos as atividades económicas que estão abrangidas pelo programa Apoiar. São várias, as que estão aqui a verde são as que são da responsabilidade do Turismo Portugal, sendo as azuis as da responsabilidade do IAPMEI. Aqui também quero chamar a atenção principalmente de uma coisa que é assim, estamos a falar do registro do CAI principal. Se a entidade tiver mais que um CAI, e parte significativa da faturação for de um CAI secundário,
essa entidade não é elegível. Para o programa que está neste momento a correr, já ninguém pode fazer grandes alterações, mas para o incentivo que vem para 2021 ainda se podem alterar. E só para perceberem o alcance disto, eu posso dar aqui um pequeno exemplo, por exemplo, duas papelarias que vendam jornais e revistas, tabaco e lotarias e raspadinhas, em que a faturação da lotaria das raspadinhas representa mais de 50%, se tiver como CAI principal o CAI da lotaria, que é o 92.000, não é elegível. Se tiver como CAI principal o CAI dos jornais e revistas, que é o 47.620, mesmo que esta atividade represente só 5 ou 10% do volume de faturação, essa entidade já passa a ser elegível. Ora, por isso, as empresas têm que estar constituídas até janeiro de 2020, têm que dispor de contabilidade organizada, têm que possuir capitais próprios positivos e os empresários em nome individual sem contabilidade organizada não se podem candidatar. Aqui vai haver depois duas alterações, ou seja, os empresários em nome individual sem contabilidade organizada vão poder se candidatar e relativamente à situação dos capitais próprios positivos. A referência não vai ser o fim do ano, mas vai dar a possibilidade às empresas de fazerem uma aprovação intermédia de contas para reverter a situação. Ora, o apoio, estamos a falar de uma situação que é da crise empresarial, que é um conceito que é transversal à maioria dos apoios. O que é alterado normalmente é a forma de cálculo e a percentagem relevante sobre o apoio. Aqui estamos a falar de uma quebra de 25% nos primeiros 9 meses do ano, comparados com os 9 meses do ano anterior. Estamos a falar de faturação, por isso estamos a falar de valores sem IVA. O apoio em si, estamos a falar de 20% sobre a quebra da faturação que foi verificada. Com estes dois limites, 7.500 euros para as microempresas, 40.000 para as pequenas empresas. As atividades que continuam fechadas, que estão aqui os CAIs indicados, têm uma majoração nos limites para 11.250 e 60.000. Este apoio é acumulável com o apoio à restauração e, no caso da entidade, poder aceder às duas medidas. A candidatura é uma única candidatura, é feita numa candidatura conjunta. A comprovação das medidas é feita através da certificação do contabilista e através de um documento em que os empresários assinam sob o compromisso de honra. As outras verificações são feitas automaticamente através do balcão 2020. Quero também aqui chamar a atenção de duas coisas, é que no caso das dívidas à Segurança Social e às finanças, não serve ter uma declaração de não dívida válida, porque a avaliação é feita no momento da análise da candidatura, por isso é que tem que se dar autorização às entidades gestoras para consultarem nos respectivos portais a situação contributiva. A situação tem que se manter regularizada durante a vigência do apoio. Aqui está um pequeno exemplo, por isso aqui os exemplos que estão aqui são dois exemplos, tanto de micro como pequena empresa, em que a quebra de faturação multiplicada em valor absoluto multiplicada pela percentagem é superior ao nível de máximo, ou seja, no caso de 10.000 euros, a empresa só tem direito aos 7.500, no caso das pequenas empresas, se o apoio potencial eram 20.000, a empresa só tem direito a 4.000. Por exemplo, num caso de uma quebra de faturação de 20.000 euros, com uma quebra percentual de 30%, o apoio eram 6.000 euros e eram esses 6.000 euros que a empresa ia receber. Ora, a candidatura é feita no Portugal 2020, a decisão é feita em 20 dias e depois temos aqui que ter o cuidado que assim que recebemos o termo de aceitação, temos 15 dias para o aceitar, ou seja, o termo de aceitação é o equivalente a um contrato e digamos que a aceitação desse termo é a assinatura do contrato. Os pagamentos, o primeiro pagamento é automático e é feito após a aceitação da decisão, o segundo pagamento tem que ser pedido,
e tem um intervalo temporal de 30 dias após 60 dias úteis contados da data do primeiro pagamento. Ou seja, é preciso ter aqui alguma atenção, porque o segundo pagamento tem que ser pedido. As obrigações das empresas, isto também é transversal à maior parte dos apoios, não distribuir lucros, não cessar a atividade, e aqui assim a cessação dos contratos, dos despedimentos, ou seja, não se pode fazer despedimentos, mas é despedimentos por extinção do posto de trabalho ou despedimentos coletivos, ou seja, a não renovação de contratos a termos não é importante para este efeito, porque não é, em termos do direito de trabalho, considerado um despedimento, mas sim uma cessação de contrato. Relativamente aqui aos incumprimentos, se houver algum incumprimento, esta dívida, o dinheiro tem que ser devolvido, e esta dívida, caso não seja devolvida, é equiparada a uma dívida fiscal. Aqui agora umas pequenas notas. Antes da candidatura tem que ter alguma atenção a estas, ou seja, temos de ter a certificação PME feita, o número de contribuinte da Segurança Social que está no balcão de 2020 tem que ser a da empresa, tem que se confirmar estas situações, por isso aqui a classificação do CAI, que em SICAI, o SICAI é o Sistema de Informação da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, que normalmente é coincidente com o CAI principal que está registado no portal da ATI. Depois da candidatura temos que ter noção do nível, temos que ter atenção para que o nível esteja correto, um interesse também elevado, porque, como disse há bocado, a certificação, a validação da candidatura tem que ser feita num prazo de 15 dias e temos que ter atenção ao mail. E pronto, e basicamente sobre este programa a apoiar, é esta a indicação que temos. Relativamente aqui ao apoio à restauração, que eu no início disse que ia dar aqui assim umas breves notas sobre ele. Os requisitos é a empresa estar constituída até 1 de março de 2020, obviamente tem que ter o CAI começado por 56, que é o CAI da restauração e similares, tem que ter a sede num dos concelhos abrangidos pela suspensão da atividade, e a quebra de faturação nos fins de semana em que vigorou a proibição da criação da circulação face à média registada nos fins de semana compreendidos entre janeiro e outubro. Os outros requisitos são os mesmos do apoiar. Aqui no apoio à restauração, as médias empresas, como foi visto há bocadinho, também se podem candidatar. O apoio corresponde a 20% da quebra média da faturação registrada nos fins de semana com restrições, face à média dos fins de semana deste ano. E as obrigações mantêm-se as mesmas. Agora, relativamente aqui às novas medidas, temos aqui cinco medidas principais, que são o apoiar ao emprego, que é o apoio à retoma progressiva, o alargamento do apoiar, que foi prorrogado mais 6 meses, e temos aqui o apoio ao pagamento das rendas, que é uma medida nova, temos o diferimento do IVA no caso da fiscalidade, e temos aqui novos financiamentos. Aqui assim, relativamente ao apoio à retoma progressiva, foi alargado 6 meses, beneficia as micros, pequenas e médias empresas, têm uma redução de 50% nos 23,75 sobre a compensação das horas não trabalhadas. A remuneração dos trabalhadores paga a 100% é a remuneração das horas não trabalhadas, ou seja, este programa basicamente permite às empresas que tenham os trabalhadores em casa numa percentagem que neste caso pode ir até 100% das horas não trabalhadas, e é essa parte que é comparticipada a 100%. Tem aqui esta novidade que no apoiar que está em vigor neste momento não tinha, que são abrangidos os gerentes que tenham trabalhadores a seu cargo. Temos aqui este apoio simplificado, é um apoio que é um incentivo extraordinário à normalização da atividade, que é um apoio do Instituto de Emprego, tem
uma situação de crise empresarial, ou seja, uma quebra superior a 25%. O apoio que está neste momento em vigor, as empresas podiam optar entre um salário mínimo ou 2 salários mínimos, com o salário mínimo tinha menos obrigações depois pós-apoio. Neste momento não sabemos ainda como é que vai ser, mas o que eles referem aqui é que o apoio serão 2 salários mínimos por trabalhador, paguem normalmente uma no princípio e outra no fim, 6 meses depois. Temos aqui a parte da formação, com o Ativa APT e formação ativa. Temos agora, relativamente aqui aos fundos perdidos, a linha é 20% da quebra da faturação para os primeiros 9 meses, é a maneira de calcular a quebra empresarial. Temos aqui depois a parte da execução do programa, ou seja, o que já está neste momento em execução, e temos aqui assim o alargamento para as médias empresas e o alargamento para os empresários em nome individual sem contabilidade organizada, que era uma situação que não está contemplada neste momento. Temos aqui também aquilo que eu já tinha referido, que é relativamente aos capitais próprios, a possibilidade de se poder fazer uma aprovação intercalar para resolver a situação, e temos a possibilidade da aprovação das empresas poderem candidatar com dívidas, sujeito à situação de as regularizarem. Não sabemos muito bem como é que isto se vai concretizar. Temos aqui alguns exemplos muito simples, ou seja, neste caso, um empresário não individual sem contabilidade organizada que tem uma faturação de 50 mil euros e uma quebra de 25, ora, daria 12.500 euros de quebra, como o apoio são 20%, são 20% sobre os 12.500 euros, é assim que isto é calculado, dá o apoio de 2.500. No caso seguinte, temos 90 mil com uma quebra de faturação de 45%, temos 40.500 euros de quebra, o apoio são os mesmos 20%, daria 8.100 euros, mas como o máximo do apoio para uma microentidade é 7.500 euros, é esse o apoio, e temos aqui mais outros exemplos que são semelhantes aos anteriores. E por isso a gente ainda tem aqui alguma informação para passar e o tempo também vai passando, e por isso eu salto estes apoios. Agora temos aqui um apoio efetivamente novo, que é o apoio ao pagamento das rendas. Este apoio ainda não se sabe aqui muita coisa, mas o que se sabe é que o apoio é para as entidades que tenham quebras de faturação entre 25% e 40%, têm um apoio de 30%, com um máximo de 1.200 euros de apoio de renda mês, o que dá, pode ir até 7.200 euros, para empresas com quebras superiores a 40%. Temos um apoio de 50%, máximo 2.000 euros por mês, o que poderá ir até aos 12.000 euros. Temos aqui também um exemplo, como é que este exemplo está feito. Temos uma renda de 700 euros, temos uma quebra de 25%, ora a quebra de 25% permite um apoio de 30%, ora 30% sobre os 700 euros dá os 2.100 euros de apoio. Aqui é um mesmo exemplo, um exemplo semelhante. Este aqui só quer chamar a atenção, mas também não tem nada de especial. Por isso são os 5.000 euros de renda com uma quebra de 45%, como o máximo são 2.000 euros, o valor ultrapassava o máximo, por isso a quebra, o apoio que a empresa vai ter é dos 2.000 euros. As linhas de crédito destinadas a inquilinos e senhorios sem restrição de acesso a quem já acedeu a outras linhas de crédito. Temos aqui assim, para os contratos de arrendamento não habitacionais, o prolongamento até 30 de julho da suspensão. Para os estabelecimentos encerrados, temos aqui assim o diferimento para janeiro do pagamento das rendas. E temos também o deferimento da data do pagamento das rendas para 2021 e o pagamento em 24 prestações.
Relativamente aos impostos, temos aqui o diferimento do IVA trimestral para 2021, que relativamente às empresas inclui também aqui os empresários em nome individual, e o pagamento pode ser feito em 3 ou 6 prestações sem juros. Saiu no dia 15 de dezembro, por isso no dia 15 deste mês, o Decreto-Lei 103A, que já reflete precisamente isto. Por isso este Decreto-Lei já saiu. Temos que quebrar, temos que ter, para os IVAs trimestrais, não existe nenhuma restrição. Para os IVAs mensais, as empresas têm que ter uma quebra anual de 25% para poderem fazer esse diferimento em 3 ou 6 prestações. Temos a suspensão da execução por parte da ATI da Segurança Social, dos processos, e temos aqui o Fundo de Tesouraria para apoio das empresas até 7.500, também, eles referem aqui uma carência de 18 meses, normalmente as carências são carências de capital, esta também não deve ser diferente. Temos aqui as linhas de crédito agora que vão disponibilizar consoante as áreas de atividade. E temos aqui também, no caso das rendas, o prolongamento da duração dos contratos por um período igual ao do encerramento, a duração mínima de 6 meses após a reabertura e a elegibilidade da linha de crédito aos arrendatários, com prazo de reembolso até 6 meses e carência de 12 meses. Temos aqui, assim, uma majoração para 40 mil euros para microempresas e 100 mil euros para as pequenas empresas, e é basicamente estes elementos agora dos valores que já foram apoiados, e era esta a apresentação que nos propunhamos fazer, e aproveitando a época natalícia, desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Muito obrigado, muito obrigado pela sua apresentação. Estas são, apesar de tudo, questões com alguma complexidade. Eu sei que existem já algumas dúvidas. Não sei, Ana Rita, se estás em condição de apresentar. Sim, obrigada. Creio que há aqui dois aspectos fundamentais que o Dr. Hélder Paz poderia responder. A primeira prende-se com a questão dos CAIs. Se a quebra de faturação se verificar num ou dois CAIs que não são os principais da empresa, se na mesma existe hipótese de uma candidatura a este apoio. E a outra questão, não sei se quer responder já? Não, posso responder já, é assim. Por isso é que eu há bocado chamei a atenção e dei o exemplo da papelaria. A única coisa que releva é o CAI principal, ou seja, ou o CAI principal está enquadrado num daqueles CAIs que são elegíveis, ou seja, não há aqui nenhuma relação neste momento entre o CAI e o volume de faturação. O CAI principal, no exemplo que eu dei da papelaria, os jornais e revistas podem representar 10% da faturação. Se for esse o CAI principal, a empresa é elegível. Se por acaso, como eu disse há bocado, colocaram o CAI principal que está na empresa é o do jogo, da lotaria e da raspadinha. Como não é um CAI elegível, a empresa não tem hipótese. Por isso é que eu acho que é importante, porque acontece isso muitas vezes, ou seja, as empresas vão fazendo a sua vida, a atividade vai mudando e nunca se ajusta
normalmente não se ajusta aos CAIs, vai ficando, o CAI inicial vai ficando, e agora estava na altura que é uma coisa relativamente simples, se alterar os CAIs para evitar perder os apoios em 2021 por esse motivo. Bem, muito obrigada pela sua resposta. A segunda questão tem a ver com o pagamento da última tranche, da segunda e última tranche, relativamente ao apoio. Se este segundo pagamento implica a apresentação de comprovativos das despesas afetas ao primeiro adiantamento, Não, mas estamos a falar do apoiar, certo? No apoiar não há nenhuma ligação entre o apoio propriamente dito e qualquer tipo de despesas. A empresa está em situação de crise económica com conceitos calculados segundo a portaria, e então é assim, assim que a candidatura, que a decisão é diferido o apoio, os primeiros 50% são automáticos. Os segundos 50% é que têm a tal regra de entre, deixa-me cá ver, só aqui no instantinho, a regra é entre os 60 e os 90 dias após o primeiro apoio. E o segundo pedido de pagamento tem que ser feito enquanto o primeiro pedido de pagamento dos primeiros 50% é automático, assim que se assina o termo, assim que se valida o termo de aceitação, 2 dias depois normalmente o dinheiro está na conta da empresa. Para o segundo pagamento não, é mesmo preciso fazer o pedido, ir ao portal do 2020, fazer o pedido. Ok, muito bem. Havia aqui uma questão sobre os financiamentos e os limites de crédito, sobre os limites alocados a cada linha de crédito. Mas há limites para cada empresa que se candidata a estes financiamentos? Eu essa parte não posso dizer que é a tal parte que vai só ser para o ano, e por isso ainda não sei a regulamentação. O que está aqui indicado é a intenção de fazer, terem aqui aqueles limites consoante as atividades. Agora não é ainda não se sabe, até que há bocado também não referi, mas, por exemplo, relativamente às rendas, uma pergunta que me têm feito é se pode haver rendas em atraso ou não. Não sei se alguém terá colocado essa pergunta, mas é assim, neste momento não é possível indicar esse tipo de pormenores, porque só depois de sair a regulamentação, as portarias, é que se consegue validar esse tipo de informação. Muito obrigada, Dr. Helder Paz. Vou passar a palavra ao colega Rogério, porque estamos em cima do nosso tempo, infelizmente. Foi muito rápido. É de facto uma grande ambição conseguir colocar algo de tão complexo em tão curto espaço de tempo. Muito obrigado pela disponibilidade de nos trazer toda esta informação de uma forma tão sintética quanto fez, Dr. Helder Paz. Eu não tenho nenhuma dúvida quaisquer dúvidas que estejam ainda presentes nas mentes de quem está a assistir a este webinar, pode sempre falar convosco e certamente obter esclarecimentos adicionais, mas começar por lhe agradecer à AM Baltazar, ao Dr. Helder Paz, a vossa disponibilidade em fazer esta aventura connosco. Muito obrigado a todos vós que estão aí em casa e nos vossos locais de trabalho e que se ligaram a nós neste primeiro webinar Apoiar Santiago Global. Nós vamos fazer um webinar similar a este, como dizia o Dr. Helder Paz, na sequência da clarificação com a saída das portarias e dos regulamentos que vão fundamentar e implementar o programa Apoiar para 2021. Assim que seja possível termos estas informações, vamos reorganizar um novo webinar para vos trazer também esses esclarecimentos. E para já, e terminando, desejamos a todos um Feliz Natal e que o ano 2021 seja um excelente ano novo e que nos faça esquecer pela positiva o drama deste ano de 2020, pleno de Covid e de enormes desafios para as nossas empresas. Muito obrigado a todos, muito obrigado por estarem aí.